Olá, me chamo Bruna Vieira e hoje eu vou falar um pouco com vocês sobre soluções. Bom, o que é uma solução? Uma solução são misturas homogêneas. Misturas homogêneas são aquelas que apresentam uma única fase de duas ou mais substâncias soluto que vão ser dissolvidas em um determinado solvente. Como vocês podem ver na imagem, o solvente mais o soluto gera a solução. O soluto ele é considerado como o dispersor. O soluto é a substância que vai ser dissolvida por um solvente. O solvente é a substância chamada de dispersante. É a que vai diluir e é a que permite que o soluto se distribua em seu interior. Um exemplo de solução no nosso dia a dia é o café que nós costumamos tomar diariamente, que é o soluto pó de café mais o solvente água, que dá origem a essa solução. Um outro exemplo seria a mistura de água com açúcar, que por muito é utilizado como um calmante natural, que é o soluto açúcar mais o solvente água. Outro exemplo é o vinagre, que é utilizado em nossa cozinha como tempero para alimentos, que é a diluição do soluto ácido acético no solvente água. Mas nós não temos apenas soluções líquidas, nós temos também soluções gasosas e solução metálica. Um exemplo de solução gasosa é o ar que nós respiramos, que é composto de uma mistura de 78% de nitrogênio, 21% de oxigênio e 1% de dióxido de carbono ou outros gases. E a moeda de 50 centavos é um exemplo de solução sólida, que nela ocorre as ligas metálicas. E na moeda de 50 centavos nós temos a mistura de cobre mais níquel. Existem alguns fatores que influenciam a solubilidade. Um deles, vocês com certeza já devem ter escutado essa frase, que é semelhante dissolve semelhante, que ela está ligada à polaridade das substâncias. Uma substância polar pode dissolver outra substância polar e uma substância polar pode dissolver outra substância polar. Um exemplo disso seria o vinagre, que é o ácido acético, ele é uma substância polar e a água também é uma substância polar. Por isso ocorre a diluição do ácido acético em água, dando origem à solução vinagre. O outro fator que influencia a solubilidade é a temperatura e pressão que essas substâncias vão estar expostas no momento da sua diluição para que se forme a solução. A água, né, como citei ela nos meus exemplos como um solvente, a água é considerada como um solvente universal, mas isso não quer dizer que ela vai diluir todas as substâncias. Saturação de uma solução. O ponto de saturação depende do soluto, do solvente e das condições físicas, que é a temperatura e pressão. Este ponto é definido pelo coeficiente ou grau de solubilidade. O coeficiente de solubilidade é o limite do soluto, o limite máximo de soluto adicionado a uma determinada quantidade de solvente em uma determinada temperatura para formar uma solução saturada. Podemos ainda, ao conhecer o coeficiente de solubilidade de um soluto em um solvente, indicar a quantidade de soluto que poderá ser dissolvida ou a quantidade de solvente necessária para dissolver certa quantidade de soluto. Para que vocês possam visualizar melhor, entender melhor, compreender, eu coloquei aqui um exercício que diz: o coeficiente de solubilidade do cloreto de potássio em água é de 30 gramas de cloreto de potássio para 100 gramas de H2O, que é a água, a 20 graus Celsius. Qual será a quantidade de soluto que poderá ser dissolvida em 400 gramas de água a 20 graus Celsius? Aqui nós queremos saber a quantidade de soluto que vai poder ser dissolvida. Nesse caso, em 400 gramas de H2O, nós podemos dissolver 136 gramas de cloreto de potássio. O cloreto de potássio ele é normalmente usado como um fertilizante. As soluções elas podem ser classificadas como insaturada, saturada e supersaturadas. As soluções insaturadas são aquelas que contêm menos soluto do que o estabelecido pelo coeficiente de
solubilidade. Elas apresentam uma quantidade de soluto abaixo para ser dissolvido pelo o solvente. As soluções saturadas são aquelas que atingiram o coeficiente de solubilidade, está no limite de saturação, ou seja, nós colocamos a quantidade máxima de soluto para ser dissolvida pelo solvente, o que é o ideal pelo coeficiente de solubilidade. E as soluções supersaturadas, a gente ultrapassam o coeficiente de solubilidade, a gente coloca em excesso soluto para ser dissolvido pelo solvente. E se vocês podem notar na imagem que eu coloquei como exemplo, a solução supersaturada ela apresenta uma coloração muito mais forte. E a solução supersaturada, no recipiente que elas se encontram, elas deixam um corpo de fundo, né? Que nesse caso do suco seriam restos do suco que não conseguiram ser diluídos pela água. As soluções ela também pode ser classificada como solução eletrolítica e solução não eletrolítica. As soluções eletrolíticas são as que conduzem corrente elétrica e também pode ser chamada de solução iônica, porque apresentam íons, espécies químicas com cargas elétricas que são responsáveis por conduzir essa corrente elétrica. Para formar esse tipo de solução, o soluto pode ser iônico, isto é, formado por íons ou moléculas e sofrer ionização. Um exemplo seria a diluição do sal em água, que ao ser adicionado na água, o NaCl, que é o cloreto de sódio, tem o ânion Cl- atraído pela parte positiva da água, que é o H+, e o cátion Na+, se atrai pela parte negativa da água, que é o O-. E ao ficar dispersos, ocorre essa separação sofrendo a dissociação iônica, né, que é a separação das moléculas de cloro e de sódio. E as soluções não eletrolíticas são as soluções que não conduzem corrente elétrica, que são formadas unicamente pela dissolução de solutos moleculares que não reagem com a água. Um exemplo disso é a mistura de água com açúcar, que o açúcar, ao ser dissolvido em água, inicialmente os seus cristais estão muito salivados, mas em água elas se separam ficando imperceptíveis, porém suas moléculas não se rompem. Concentração das soluções. A partir do soluto e solvente é possível calcular a concentração de uma solução. A concentração comum é definida como a relação da massa do soluto dissolvido em um certo volume de solução. O cálculo da concentração é feito através da seguinte fórmula: concentração é igual a massa em gramas dividido pelo volume da solução. Para que a gente possa compreender melhor, eu coloquei aqui outro exemplo, que diz assim o enunciado: calcule a concentração em gramas por litro de uma solução aquosa de nitrato de sódio, que é também utilizado como fertilizante, e contém 30 gramas de sal em 400 ml de solução. O primeiro passo para que a gente possa resolver essa questão, nós temos que transformar o volume que está em ml para litros. Logo após de ter feito essa transformação, nós vamos aplicar os valores na fórmula, que ficaria concentração é igual a 30 gramas dividido por 0,4 litros. Concentração é igual a 75, gramas por litro. Então, se ao misturarmos 30 gramas de sal com 400 ml de água, obteremos uma solução com concentração de 75 gramas por litro. Bom, espero que tenham gostado e compreendido o assunto.